O tubarão se aproximava faminto, sentindo o cheiro dela a quilômetros de distância. Ela estava ali, tomada pelo medo, apenas esperando o fim. Com os braços e as pernas amarrados, a esperança já tinha ido embora havia muito tempo. Mas foi então que eu apareci. Quando vi aquela cena, eu não podia simplesmente passar direto. Pisei no freio do caminhão com toda a força. E quando cheguei até ela, fiz algo de que nunca me arrependi. E se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então se inscreva no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Eu dirijo há 23 anos. 23 anos com as mãos nesse volante, os olhos na estrada e o coração cada vez mais vazio. Meu nome é João Roberto da Silva, mas todo mundo me chama só de João. Tenho 47 anos, cabelos grisalhos que teimam em crescer despenteados, e a solidão virou minha companhia mais fiel que qualquer passageiro que já levei nessa cabine. A rota entre Santos e Fortaleza sempre foi minha. Conheço cada curva, cada posto, cada pedaço de asfalto rachado pelo sol do Nordeste. Mas conhecer não significa gostar. Conhecer só significa que você repete, 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 até que tudo vire mecânico. Até que você mesmo vire uma peça da máquina. Naquela quinta-feira de março, o calor era de derreter o asfalto. O tipo de calor que gruda na pele e faz a camisa colar nas costas mesmo com o ar-condicionado ligado. Eu tinha saído de Santos na madrugada, carregado com 22 toneladas de material de construção com destino a um depósito em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Viagem longa, cansativa, do tipo que você faz no piloto automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Eu estava atrasado. 3 horas de atraso por causa de um acidente na altura de Vitória que travou a BR-101 por quase 2 horas. O patrão já tinha ligado 2 vezes, cobrando, pressionando. João, o cliente está esperando. Preciso que você chegue hoje ainda, ouviu? Eu ouvi. Sempre ouço. E sempre entrego. Mas o corpo estava pedindo uma pausa. 47 anos não são os mesmos 25 de quando comecei nessa vida. As costas doem mais, os olhos cansam mais rápido, e o coração carrega um peso que nenhuma carga consegue superar. Faz 6 anos que minha Cláudia se foi. Câncer, rápido, agressivo, sem piedade. Quando descobrimos, já era tarde. 3 meses depois eu estava sozinho. Meu filho, o Marcelo, se mudou para São Paulo, arrumou emprego numa empresa grande, casou. A gente conversa pouco, mensagens de aniversário, Natal, essas coisas. Ele tem a vida dele, eu tenho a estrada, e a estrada não julga. Não cobra explicações, não pergunta por que você prefere dormir na boleia, em vez de voltar para casa vazia. A estrada só existe, quilômetro após quilômetro, cidade após cidade, solidão após solidão. Eram quase 5 da tarde quando eu avistei a placa. Praia de Icapuí. 8 quilômetros. Eu já estava no Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte. Faltavam umas 2 horas para Fortaleza, mas meu corpo estava gritando por uma parada. Só 15 minutos, eu pensei. Só para esticar as pernas, tomar um café, molhar o rosto. Eu saí da BR e peguei a estrada de terra que levava até a costa. Icapuí é um daqueles lugares esquecidos pelo Brasil. Praias desertas, algumas casas de pescadores, um ou outro turista perdido. Nada de resort, nada de movimento. Só o mar, a areia e o silêncio. O caminhão chacoalhou nos buracos da estrada. Poeira vermelha subiu pelas janelas. Eu dirigi devagar, com cuidado, até chegar num pequeno pier de madeira que avançava uns 20 metros mar adentro. Tinha uns 3 barcos velhos amarrados ali, um deles com a pintura descascada, nome apagado pelo tempo. Estacionei o caminhão debaixo de uma árvore seca. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Só o barulho do mar, ondas quebrando, gaivotas gritando ao longe. Desci da cabine e senti as pernas tremerem. Fiquei parado ali por 1 minuto só olhando o horizonte.
O sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Bonito, triste, vazio. Eu acendi um cigarro, primeiro do dia. Eu tinha tentado parar depois que a Cláudia morreu, mas a solidão pede companhia, e o cigarro virou essa companhia. Traguei fundo, senti a fumaça queimar a garganta. Foi quando pensei em ligar para o Marcelo, só para ouvir a voz dele. Mas desisti. Ele estava trabalhando, e eu não sabia o que falar mesmo. Oi, filho, só queria dizer que estou cansado. Oi, filho, só queria dizer que às vezes eu penso em não voltar. Não, melhor deixar quieto. Caminhei até o pier. As tábuas de madeira gemiam sob meus pés. Algumas estavam podres, outras faltando. Dava para ver a água escura entre as frestas. Eu parei no final, olhei para o mar aberto. E foi ali, naquele momento de silêncio pesado, que eu ouvi um som, fraco, distante, quase imperceptível. No começo achei que fosse uma gaivota, ou o vento, mas tinha algo diferente, algo humano. Eu me virei, olhei para os lados. Nada. A praia estava vazia, só eu e o mar. O som veio de novo, mais claro dessa vez. Um grito. Meu coração acelerou. Eu joguei o cigarro no chão, pisei em cima e me inclinei sobre a beirada do pier, olhando para a água. Nada. Só ondas, só escuridão. Mas o grito veio de novo. E dessa vez eu tinha certeza. Era uma voz de mulher. Vinha de longe, do mar. Eu senti o estômago gelar. Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Por um segundo pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Cansaço, solidão, a mente pregando peças. Mas não era. O grito se repetiu, mais fraco, quase engolido pelo barulho das ondas. E foi quando eu vi, longe, muito longe, uma mancha escura flutuando na água, algo que não era onda, algo que se mexia. Eu apertei os olhos, tentei enxergar melhor. O sol já estava baixo, a luz fraca, mas eu vi. Tinha alguém ali. E meu coração quase parou quando eu vi a barbatana, uma barbatana escura cortando a água em círculos lentos, calculados, predatórios, tubarão. Meu Deus, tinha alguém na água, com um tubarão. Eu me virei, olhei para o redor desesperado. Ninguém, nenhuma alma viva, só eu. E naquela fração de segundo, naquele momento onde o tempo parou, eu tive que decidir. Seguir viagem, fingir que não vi. Ligar para a polícia e esperar, sabendo que seria tarde demais. Ou agir. Eu não sou herói, nunca fui. Sou só um caminhoneiro cansado, viúvo, solitário, que passa os dias fugindo de casa e de si mesmo. Mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, ou se consertou. Não sei. Eu só sei que comecei a correr. Continue e alongue o próximo 14:55, capítulo 2, o mergulho no impossível. Meus pés batiam forte nas tábuas do pier enquanto eu corria de volta para a praia. O coração martelava no peito como se quisesse sair pela boca. Meus 47 anos nunca pesaram tanto. As pernas tremiam, não de cansaço, mas de algo que eu não sentia há muito tempo. Medo. Medo puro, visceral. Daqueles que te fazem questionar se você é capaz de fazer o que precisa ser feito. Eu olhei para os barcos amarrados no pier, 3 no total. O primeiro era praticamente um casco podre, meio afundado, inútil. O segundo estava trancado com corrente e cadeado grosso. O terceiro era velho, a pintura azul descascada revelando a madeira gasta pelo sol e sal, mas tinha um motor de popa. Eu pulei para dentro do barco. A madeira gemeu sob meu peso. Cheiro de peixe podre e mofo invadiu minhas narinas. Havia água acumulada no fundo, alguns centímetros, e um balde plástico rachado no canto. Vamos lá, eu sussurrei para mim mesmo, minhas mãos tremendo enquanto procuravam a chave. Nada. Não tinha chave. Claro que não tinha chave. Eu olhei para o mar. A mancha escura ainda estava lá, mas mais longe agora. A corrente estava levando. E a barbatana, a maldita barbatana, continuava circulando. Meu estômago revirou. Eu senti o gosto de bile na boca. Não tinha tempo.
Eu me abaixei e olhei para o motor. Um Mercury velho devia ter uns 20 anos de uso. Os fios estavam expostos, corroídos pelo sal. Eu não sou mecânico, mas 23 anos na estrada te ensinam o básico de máquinas. Te ensinam que às vezes você precisa improvisar. Minhas mãos trabalharam rápido, instinto puro. Separei 2 fios, os principais, torci as pontas expostas, juntei. Uma faísca. O motor deu um ronco, morreu. Não, não, não! Eu gritei, a voz saindo rouca, desesperada. Lá longe o grito veio de novo. Mais fraco, quase inaudível. Ela estava desistindo. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos. Não podia ser assim. Eu não podia chegar tão perto e falhar. Tentei de novo. Torci os fios com mais força, machuquei os dedos, senti o metal cortar minha pele. Sangue se misturou com a ferrugem. Juntei os fios. Outra faísca. O motor ronroneou. Falhou. Voltou. Falhou de novo. Por favor! Eu berrei para o universo, para Deus, para quem quer que estivesse ouvindo. Por favor, eu preciso disso. E como se algo lá em cima tivesse ouvido, ou talvez só sorte cega, o motor pegou. O ronco irregular encheu o ar. Fumaça preta saiu do escapamento. O barco inteiro tremeu, mas o motor estava funcionando. Eu não perdi tempo. Desamarrei a corda que prendia o barco ao pier, quase caindo na água no processo. Sentei no banco de madeira rachado, segurei o acelerador do motor e acelerei. O barco saiu do lugar com um solavanco. A água espirrou na minha cara. O casco bateu nas ondas, duro, violento. Cada onda era uma pancada que subia pela minha coluna, mas eu não diminuí. Não podia. O mar estava mais agitado do que parecia da praia. As ondas vinham em sequência, empurrando o barco para trás, fazendo ele balançar perigosamente. Eu nunca tinha pilotado um barco na vida. Caminhão, sim. Caminhão eu conhecia. Mas isso era diferente. A água salgada entrava pelos lados, acumulando no fundo. O motor tossia, ameaçava morrer a cada segundo. E eu só conseguia pensar, não desiste agora. Eu olhei para frente, procurando a mancha escura. Por um momento de puro terror, eu não vi nada, só água, só ondas, e pensei que tinha perdido, que ela tinha afundado, que o tubarão tinha... Não, ali, uns 50 metros à frente à esquerda, a mancha escura flutuava, subindo e descendo com as ondas. E a barbatana? A barbatana tinha mudado de posição. Estava mais perto dela agora, muito mais perto. Eu acelerei mais, forçando o motor ao máximo. O barulho ficou ensurdecedor, fumaça preta encheu o ar. O barco cortava as ondas com violência, saltando, batendo, me jogando para frente e para trás. A distância diminuiu. 40 metros, 30, 20. E foi quando eu finalmente consegui ver direito. Meu Deus, era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos. Estava amarrada a uma tábua de madeira, os braços abertos em cruz, as cordas grossas cortando a pele dos pulsos. A tábua mal flutuava, afundando mais a cada onda que passava. O rosto dela estava pálido, quase cinza, os lábios roxos, o cabelo escuro grudado na cara, nos ombros. Ela estava de olhos fechados, e a perna, Jesus Cristo, a perna esquerda dela sangrava, um corte feio, profundo na coxa. O sangue escorria, misturava com a água salgada, criava uma nuvem vermelha ao redor da tábua. E o tubarão sentia o cheiro. A barbatana circulou de novo, mais rápida agora, mais ansiosa. O animal devia ter uns 3 metros, talvez mais. Difícil dizer da superfície, mas era grande o suficiente para matar. 15 metros, 10. A jovem abriu os olhos, devagar, como se cada pálpebra pesasse toneladas, e nossos olhares se cruzaram. O que eu vi ali me destruiu. Não era só medo, era resignação. Era o olhar de quem já tinha desistido, de quem já tinha feito as pazes com a morte. Ela mexeu os lábios. Não consegui ouvir o que disse, mas pela forma como a boca se moveu, eu entendi. Me desculpa, mãe. Aquilo foi como um soco no estômago,
como um gancho direto no coração, porque eu conhecia aquele olhar. Eu tinha visto ele antes, no espelho, todos os dias, desde que a Cláudia morreu. Era o olhar de quem tinha perdido a vontade de lutar. E algo em mim se recusou a aceitar. "Aguenta!" Eu gritei, minha voz rasgando a garganta. "Aguenta que eu tô chegando!" Eu não sei se ela me ouviu, mas os olhos dela se arregalaram um pouco, como se uma faísca minúscula tivesse se acendido. 5 metros. E foi quando o tubarão atacou. Tudo aconteceu em câmera lenta e ao mesmo tempo rápido demais para processar. A barbatana sumiu. O animal mergulhou. A água ficou quieta por um segundo de terror puro. E então o tubarão veio de baixo. Eu vi a sombra escura subindo, a boca abrindo, os dentes brancos brilhando mesmo na pouca luz. A jovem soltou um grito que eu vou carregar para o túmulo. Um grito de puro pavor, de certeza de morte. Eu não pensei, não tive tempo de pensar. Eu virei o barco com força total para a esquerda, acelerando, jogando o casco entre o tubarão e a jovem. O impacto foi brutal. O tubarão bateu na lateral do barco com uma força que quase virou a embarcação. O madeirame velho rachou. A água jorrou para dentro. Eu fui arremessado para o lado, bati o ombro na beirada, senti uma dor aguda explodir no braço. Mas o tubarão tinha desviado. Por enquanto. Eu me levantei cambaleando, olhei para o fundo do barco. Tinha um gancho de metal ali, daqueles que pescadores usam para puxar peixes grandes. Velho, enferrujado, mas sólido. Eu peguei o gancho, segurei firme e olhei para a jovem. Ela estava a menos de 3 metros agora, a tábua afundando, o corpo tremendo descontrolado, os olhos arregalados de terror olhando para baixo, para a água escura, procurando o tubarão. Eu me inclinei sobre a borda, estendi o gancho. "Segura!" Eu gritei. "Segura no gancho!" Mas ela não conseguia. As mãos estavam amarradas, as cordas tão apertadas que os pulsos estavam roxos, inchados. Eu teria que puxar a tábua inteira. Eu joguei o gancho. Errei. A ponta bateu na água do lado da tábua. Droga! Eu rosnei, puxando de volta, tentando de novo. Meus braços tremiam. O suor escorria na minha cara, misturado com a água salgada. Meu ombro latejava de dor. Joguei de novo. Dessa vez, o gancho prendeu, na borda da tábua, firme. Eu segurei a corda do gancho com as 2 mãos e comecei a puxar. A tábua resistiu. Pesada, a água criava resistência. Parecia que eu estava tentando arrastar o mundo inteiro. E foi quando eu vi a barbatana voltando, rápida, decidida, vindo direto. "Não!" Eu berrei, puxando com mais força, sentindo os músculos dos braços queimarem, as mãos sangrarem por causa da corda áspera. A tábua se moveu, poucos centímetros, depois mais. O tubarão mergulhou de novo. Eu puxei com tudo. Com força que eu não sabia que tinha, com desespero, com raiva, com tudo. A barbatana cortou a superfície bem onde a tábua tinha estado segundos atrás. Eu dei um último puxão desesperado. A tábua bateu no casco do barco, e num movimento que eu não sei de onde tirei, eu larguei a corda, me joguei sobre a borda, segurei a jovem pelos ombros e puxei. As cordas prendiam. Ela não saía. O tubarão deu a volta, vindo de novo. Eu peguei a faca do cinto, aquela que todo caminhoneiro carrega. Velha, cega, mas ainda afiada o suficiente. Cortei a primeira corda, depois a segunda. Os pulsos dela se soltaram. Eu segurei ela por baixo dos braços e puxei com toda a força que restava no meu corpo. Ela saiu da água num movimento brusco, desajeitado. Caímos os 2 no fundo do barco encharcado. Ela por cima de mim, gelada, tremendo, pesada como pedra. O tubarão passou a centímetros do barco. A barbatana roçou no casco e então sumiu, afundou nas profundezas e não voltou. Por um longo momento, eu não consegui me mexer. Não consegui respirar direito. Só fiquei ali, deitado no fundo do barco, com a jovem inconsciente sobre mim, olhando para o céu que escurecia. Meu corpo inteiro tremia.
Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. E então, devagar, eu comecei a chorar. Não sei porquê, não sei o que me pegou, mas as lágrimas vieram, silenciosas, quentes, misturadas com a água salgada do mar. Eu tinha salvado ela, contra todas as probabilidades. Contra toda a lógica, eu tinha salvado uma vida, e pela primeira vez em 6 anos, desde que enterrei a Cláudia, eu senti que tinha feito algo que importava. Continue e alongue o próximo. 14:57. Capítulo 3. O peso de uma vida. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, deitado naquele barco, com o corpo dela inerte sobre o meu peito. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 10. O tempo tinha parado de fazer sentido. Só existia o balanço do barco, o som das ondas batendo no casco rachado e o peso daquela vida nos meus braços, o peso de uma vida. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Quanto pesa uma pessoa? Não em quilos, mas em significado, em responsabilidade. Eu tinha acabado de arrancar essa mulher das mandíbulas da morte e agora ela era minha. Minha responsabilidade, minha carga, e eu nem sabia o nome dela. O tremor do meu corpo começou a diminuir. A adrenalina ainda corria nas veias, mas o choque começava a passar, dando lugar a uma lucidez dolorosa. Eu precisava agir, rápido. Gentilmente, com cuidado para não machucá-la mais, eu deslizei o corpo dela para o lado, deitando-a no fundo do barco. A cabeça ficou apoiada numa bobina de corda velha. O cabelo escuro, encharcado, grudado no rosto pálido. Os lábios ainda roxos, mas não tanto quanto antes. Ela estava respirando. Fraco, superficial, mas respirando. O peito subia e descia num ritmo irregular. Eu me ajoelhei ao lado dela, minhas mãos ainda tremendo enquanto eu avaliava os danos. Os pulsos primeiro. As cordas tinham cortado fundo. A pele estava em carne viva, roxa, inchada. Marcas profundas circundavam ambos os pulsos, como pulseiras de sofrimento. Eu sentia a raiva subir pela garganta. Quem faz isso? Quem amarra uma pessoa numa tábua e joga no mar? A perna era pior, muito pior. O corte na coxa esquerda era profundo, irregular, como se tivesse sido feito com algo cego ou propositalmente para causar mais dor. O sangue ainda escorria, mais devagar agora, mas constante. A água salgada tinha lavado a ferida, mas também tinha feito ela arder de um jeito que eu nem queria imaginar. Eu tirei a camisa. Estava ensopada, suja de água do mar e sangue, mas era o que eu tinha. Rasguei a manga com os dentes, fiz uma tira longa de tecido. A amarrei em volta da coxa dela, apertando o suficiente para estancar o sangue, mas não tanto que cortasse a circulação. Ela gemeu, baixinho, fraco, mas reagiu. Calma, eu disse, a voz saindo rouca, quase irreconhecível. Calma, mocinha, você está segura. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Não sei se ela me ouviu. Os olhos continuaram fechados. Mas algo no rosto dela relaxou um pouco, como se mesmo inconsciente o corpo soubesse que o perigo tinha passado. Por enquanto, eu olhei para o céu. O sol já tinha descido bastante, no máximo meia hora de luz natural, e a gente estava longe da praia, muito longe. A corrente tinha nos levado. Eu olhei para a costa e calculei uns 200, 300 metros, talvez mais. O motor do barco tinha morrido no meio do caos. Tentei dar partida de novo. Nada. Os fios tinham se soltado. Eu juntei eles novamente, torci, mas a faísca não veio. O motor estava morto. Droga! Eu sussurrei, sentindo o desespero começar a apertar meu peito novamente. Olhei para o barco. Não tinha remos. Claro que não tinha remos. Porque teria? Mas tinha a tábua. Aquela maldita tábua onde ela tinha estado amarrada. Ainda flutuava ao lado do barco, presa pelo gancho que eu tinha jogado. Eu puxei a tábua para dentro. Era pesada, velha, provavelmente parte de um cais destruído. Media uns 2 metros de comprimento, 20 centímetros de largura. Pedaços de corda ainda estavam amarrados nela.
as pontas desgastadas onde eu tinha cortado. Eu segurei a tábua como se fosse um remo improvisado. Coloquei na água e comecei a remar. O progresso foi lento, dolorosamente lento. Cada remada parecia mover o barco apenas alguns centímetros. Meus braços, já exaustos do esforço anterior, gritavam em protesto. O ombro que eu tinha batido latejava com uma dor constante e profunda. Mas eu não parei. Não podia parar. A cada 10 remadas, eu olhava para ela. Verificava se ainda estava respirando, se o improviso no ferimento estava segurando. O tecido da minha camisa já estava vermelho escuro, encharcado de sangue. Ela precisava de um médico. Rápido. Aguenta aí, mocinha. Eu murmurei entre os dentes cerrados, remando com mais força. Só aguenta mais um pouco. A gente vai chegar. Eu prometo. A gente vai chegar. O céu escureceu mais. As primeiras estrelas começaram a aparecer. A temperatura caiu. Não muito, mas o suficiente para fazer o vento ficar mais frio, mais cortante. Eu tirei minha jaqueta jeans, que estava amarrada na cintura, ainda meio seca por ter ficado protegida pela camisa. Cobri ela com a jaqueta, tucando nas laterais para não voar com o vento. Ela tremeu embaixo do tecido. Os lábios se mexeram e, pela primeira vez, ela abriu os olhos, devagar, com dificuldade, as pálpebras pesadas, resistindo. Os olhos eram castanhos, escuros, e tão cheios de dor que eu senti meu coração apertar. Ela me olhou sem entender, confusa, assustada. Os olhos correram pelo barco, pela água, pelo céu, voltaram para mim. E então, com uma voz tão fraca que mal era um sussurro, ela disse: Eu morri? A pergunta me partiu. Não sei por quê. Talvez porque eu já tinha feito ela para mim mesmo tantas vezes. Talvez porque eu reconheci naquela voz a mesma exaustão, o mesmo cansaço de estar vivo que eu sentia todos os dias. Não, eu respondi, a voz firme, apesar do nó na garganta. Você não morreu. Você está viva e vai continuar viva, eu prometo. Ela piscou, devagar, processando. As lágrimas começaram a escorrer dos cantos dos olhos, silenciosas, misturando-se com a água salgada que ainda pingava do cabelo. Ele me jogou. A voz dela falhou, engasgou. Me amarrou, deixou o tubarão. Eu sei, eu disse, largando a tábua por um momento, me aproximando dela. Eu vi, mas acabou. Você está segura agora? Não, você não entende. Ela tentou se mexer. Tentou sentar, mas o corpo não respondeu. Um gemido de dor escapou dos lábios. Ele vai me encontrar. Ele não pode saber que eu sobrevivi. Quem? Eu perguntei, sentindo a raiva voltar. Quem foi que fez isso com você? Mas ela não respondeu. Os olhos reviraram. A consciência escapou de novo. A cabeça tombou para o lado. Não, não, não! Eu disse, sacudindo ela gentilmente pelos ombros. Fica comigo! Fica acordada! Mas ela tinha apagado de novo. O corpo ficou mole. Eu chequei a pulsação. Tava lá. Fraca, mas presente. A respiração continuava. Ela só tinha desmaiado. O corpo dela tinha dado o que tinha que dar. Eu voltei a remar. Com mais força, com mais urgência. A praia estava mais perto agora. Uns 100 metros, dava para ver o pier, dava para ver meu caminhão parado debaixo da árvore. 80 metros, 70, 60. Minhas mãos sangravam. A pele tinha se partido de tanto segurar a tábua áspera. Mas eu não sentia mais, só remava. Remava, remava. 40 metros, 30, foi quando eu vi as luzes. 2 faróis de carro descendo a estrada de terra em direção à praia. Rápido, acelerando, levantando poeira. Meu coração disparou. Por um segundo pensei em ajuda. Alguém que podia ter visto o barco. A polícia. Bombeiros. Mas algo estava errado. O carro veio rápido demais, agressivo demais. Freou bruscamente perto do pier, levantando uma nuvem de areia.
As portas se abriram antes mesmo do carro parar completamente. 2 homens saíram. Um deles era grande, largo, com uma camisa florida que mal continha a barriga. O outro era mais magro, nervoso, olhava para os lados como se esperasse algo. E o homem grande tinha algo na mão, algo que brilhou na pouca luz que restava. Uma arma. Meu sangue gelou. Ele veio até a beira do pier, olhou para o mar, olhou para o barco se aproximando, e mesmo na distância, mesmo na escuridão crescente, eu vi o reconhecimento no rosto dele. Ele tinha visto ela. E então ele sorriu. Um sorriso largo, cruel, vazio de qualquer humanidade. Vai voltar para o mar, seu filho da mãe! Ele gritou, a voz ecoando pela praia vazia. Essa vadia é minha! Ele levantou a arma e atirou. O som do disparo rasgou o silêncio. A bala passou assobiando, errou por metros, mas a mensagem foi clara. Ele não estava lá para conversar. Eu olhei para a jovem inconsciente no barco, olhei para o homem armado no pier, olhei para a praia vazia, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para testemunhar. E entendi. Se eu chegasse naquele pier, eu estava morto. E ela também. Eu tinha salvado ela do tubarão. Mas agora eu precisava salvá-la de algo muito pior. De um monstro que caminhava em 2 pernas. Continue e alongue o próximo. 14:59, capítulo 4. Entre o mar e o inferno. O segundo disparo veio antes mesmo que eu pudesse processar o primeiro. A bala atingiu a água a poucos metros do barco, criando uma explosão de espuma branca. O som ecoou pela praia vazia como um trovão. Meu instinto gritou, virar o barco. Fugir, remar na direção oposta. Mas para onde? Para alto mar? Com ela sangrando, inconsciente, sem motor, sem remos de verdade, a gente não duraria 1 hora. E quando a noite caísse completamente, seria impossível encontrar o caminho de volta. O homem armado desceu do pier com pressa, as botas batendo nas tábuas de madeira. O sujeito magro ficou perto do carro, inquieto, olhando para os lados. Vigia. Ele era o vigia. Eu disse para voltar! O grandão berrou de novo, a voz rouca, embriagada de raiva e algo pior. Prazer. O filho da mãe estava sentindo prazer com isso. Aquela vagabunda era para ter morrido. Você acabou de assinar sua sentença de morte, seu imbecil. Ele andou pela praia, acompanhando o barco pela costa, mantendo a distância. Não precisava se aproximar mais. Tinha toda a praia para ele. E eu tinha apenas água, um barco furado e uma tábua velha. Minha mente corria, acelerada, desesperada, procurando saídas onde não havia nenhuma. O caminhão. Meu caminhão estava ali, a menos de 30 metros do pier. As chaves no bolso da minha calça encharcada. Se eu conseguisse chegar nele. Mas como? Ele estava entre mim e o caminhão, armado. E eu tinha uma mulher inconsciente que não conseguia andar. Pense, João, pense. Eu sussurrei para mim mesmo, a voz tremendo. Olhei para o litoral. A praia se estendia em ambas as direções. À esquerda, rochas, muitas rochas. Pontiagudas, perigosas, mas podiam servir de cobertura. À direita, areia aberta por uns 200 metros até uma curva onde a vegetação chegava mais perto da água. As rochas. Tinha que ser as rochas. Eu mudei a direção do barco, remando com força para a esquerda, paralelo à costa. O homem percebeu imediatamente. Oh, o esperto! Ele riu, um som gutural e desagradável. Acha que vai fugir, é? Não tem para onde ir, caminhoneiro. Essa praia é minha, esse mar é meu, e aquela vadia é minha. Outro disparo. Dessa vez mais perto. A bala passou tão perto que eu senti o deslocamento de ar. Meu corpo inteiro se contraiu. Ele estava se aproximando da mira. Eu remei mais rápido, ignorando a dor nos braços, no ombro, nas mãos destroçadas. O barco deslizou pela água, dolorosamente devagar, mas avançando. As rochas ficavam mais próximas, 50 metros, 40. O homem começou a correr pela areia, tentando me acompanhar.
Mas correr na areia fofa é difícil, especialmente para alguém daquele tamanho. Ele tropeçou, praguejou, mas continuou vindo. 30 metros até as rochas. Foi quando a jovem gemeu. Eu olhei para baixo. Os olhos dela se abriram novamente, dessa vez mais focados. Ela viu o céu escuro, viu o mar, me viu, e então ouviu a voz dele. O terror que tomou conta do rosto dela foi absoluto. Os olhos se arregalaram até parecerem duas luas cheias de pavor. O corpo inteiro começou a tremer violentamente, incontrolável. Não, não, não. Ela começou a repetir, a voz subindo de volume, histérica. Não, ele não! Por favor, não deixa ele me pegar! Não deixa! Ela tentou se levantar, entrou em pânico, quase virou o barco. Eu larguei a tábua e segurei ela pelos ombros. Escuta! Eu disse firme, olhando direto nos olhos dela. Escuta! Eu não vou deixar. Você me ouve? Eu não vou deixar ele te pegar. Mas você precisa ficar quieta agora. Precisa confiar em mim. Você não sabe o que ele fez. Ela chorava, as palavras saindo entrecortadas, desesperadas. Você não sabe do que ele é capaz. Ele matou. Ele matou a outra. E ia me matar também. Eu sei! Eu falei alto, sacudindo ela gentilmente para tirar da espiral de pânico. Eu sei que ele é um monstro, mas eu não sou. E eu não vim te buscar no meio do mar com um tubarão para te entregar agora. Você entende? Ela olhou para mim. Realmente olhou. Por trás do terror, algo naqueles olhos escuros começou a se estabilizar. Não era confiança. Ainda não. Mas era um fio fino de esperança se agarrando. Ela assentiu, devagar, ainda tremendo, mas um pouco mais controlada. Bom, eu disse. Agora deita aí e não se mexe. Deixa comigo. Voltei a remar. As rochas estavam a 20 metros agora. Eu conseguia ver as formações, os buracos, as sombras entre as pedras. Outro disparo, mais outro. Ele estava atirando em sequência agora, menos preciso, mais nervoso. As balas batiam na água, erravam por metros. Mas uma hora ele ia acertar. 15 metros. 10. Marina! O homem berrou de repente e eu senti ela se encolher ao ouvir o nome. Marina, você vai pagar por isso. Vai pagar por ter falado, por ter ameaçado me entregar. Ninguém me entrega. Ninguém. Marina. Então esse era o nome dela. 5 metros até as rochas. E então o motor do barco, que eu achava completamente morto, deu um último suspiro. Um ronco fraco, patético, mas suficiente. O impulso final empurrou o barco direto contra as rochas. O impacto foi violento. Madeira rachou. Eu fui jogado para frente, bati o joelho numa tábua, senti algo estalar. Marina gritou, mas o barco parou. Encaixado entre duas formações rochosas, protegido da linha de visão direta da praia. Eu não perdi tempo. Pulei da embarcação para as rochas, a água fria batendo nos joelhos. Me virei e peguei Marina nos braços. Ela era leve, leve demais, o corpo frio e trêmulo contra meu peito. Segura em mim, eu disse. Ela passou os braços feridos em volta do meu pescoço e segurou. Eu subi pelas rochas, escorregando, tropeçando. As pedras eram molhadas, cobertas de lodo. Cada passo era uma aposta, uma queda, e a gente rolaria de volta para o mar. Mas eu não caí. Não sei como, mas não caí. Cheguei numa espécie de gruta rasa entre as rochas maiores. Não era profunda, mas oferecia cobertura. Deitei Marina ali, no fundo, onde as sombras eram mais densas. Fica aqui. Eu sussurrei. Não faz barulho, nem se mexe. Não me deixa. Ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão fraca. Por favor, não me deixa sozinha. Eu vou voltar, eu prometi. Mas preciso distraí-lo. Preciso afastá-lo de você. Confia em mim. Eu não sei se ela confiava, mas ela soltou minha mão. Eu saí da gruta cuidadosamente e comecei a escalar de volta para as rochas mais baixas, fazendo barulho de propósito, chutando pedras soltas, grunhindo de esforço, a isca.
Tá aí, seu desgraçado! A voz do homem veio da praia, mais perto agora. Eu te vi! Sai daí que eu sei que você tá aí! Eu me posicionei atrás de uma rocha grande, espiando. Ele estava na beira da água, uns 20 metros das rochas, a arma ainda na mão. O outro sujeito tinha descido até a praia também agora, também armado. Revólver menor, mas arma era arma. 2 contra 1. E eu não tinha nada além de uma faca cega. O grandão começou a avançar pelas rochas, devagar, a arma levantada. Eu podia ouvir a respiração pesada dele, o ranger dos dentes. Você não sabe com quem está mexendo, caminhoneiro, ele falou, a voz mais calma agora, mais perigosa. Meu nome é Gilberto Ramos. Gilberto Ramos. Grava esse nome, porque foi o último que você vai ouvir. Ele deu mais alguns passos, cada vez mais perto da minha posição. Eu movo carga nesse litoral há 15 anos, ele continuou, falando como se tivesse tempo no mundo. Carga que a polícia não pode saber. Carga que enche meu bolso. E aquela vadia ali, ele cuspiu as palavras com ódio. Descobriu. Viu o que não devia. E quis me entregar. Quis ser heroína, ele riu. Amargo, vazio. Heroína. Vê se pode. Como se alguém fosse acreditar nela, como se alguém se importasse, mas eu não tomo risco. E ela ia morrer daquele jeito, comida por tubarão, bonitinho. Ninguém encontraria o corpo. Seria só mais uma que sumiu no mar. Eu sentia a bile subir na garganta, o nojo, a raiva pura fervendo nas veias. Mas eu tinha que ser esperto. Impulsivo agora significava morte. Ele subiu mais uma rocha. Estava a 10 metros. Mas aí você chegou, ele cuspiu. Você, com seu heroísmo de merda, estragou tudo. E agora vou ter que matar vocês dois e inventar outra história. 8 metros. Eu olhei ao redor, procurando. Qualquer coisa. Alguma vantagem. E vi. Uma pedra do tamanho de uma bola de futebol, solta. Equilibrada precariamente no topo de uma formação à minha direita. 6 metros. Eu respirei fundo. Uma chance. Eu teria uma chance. 4 metros. Eu me preparei. Músculos tensos, coração martelando. 2 metros. Gilberto Ramos apareceu atrás da rocha onde eu estava escondido. A arma levantada, o dedo no gatilho, o sorriso cruel no rosto. Fim de jogo, caminhonei. Eu me joguei. Não para ele, mas para a esquerda. Rolei pela rocha, peguei impulso, saltei e alcancei a pedra solta. Empurrei com toda a força que tinha. A pedra caiu. E outras vieram atrás. E mais outras. Uma pequena avalanche de rochas descendo direto em direção a Gilberto. Ele viu tarde demais. Tentou pular, tentou atirar, mas as rochas o acertaram em cheio. Bateram nas pernas, nos joelhos. Ele caiu com um grito de dor e surpresa, rolou pelas rochas, bateu a cabeça numa pedra e desabou na água rasa. A arma voou da mão dele, caiu entre as rochas, desapareceu. Eu não esperei. Desci correndo, saltei sobre as pedras como um louco. Cheguei onde ele estava, caído, sangrando da testa. Atordoado, mas consciente. Peguei ele pela gola da camisa florida ensanguentada e puxei para cima. Quem mais sabe? Eu rosni, meu rosto a centímetros do dele. Quem mais está envolvido? Ele cuspiu sangue na minha cara e riu. Você não tem ideia do tamanho disso. Fala! Mas ele perdeu a consciência. A cabeça caiu pro lado. O corpo ficou mole, eu o soltei. Ele caiu de volta na água, e foi quando eu ouvi o grito. Marina, vindo da gruta. Meu sangue gelou. O outro homem, o magro, o vigia, eu tinha esquecido dele. Eu corri, escalei as rochas mais rápido do que tinha descido. As mãos sangrando, os pés escorregando, mas corri. Cheguei na gruta e vi. O homem magro estava lá, segurando Marina pelo cabelo, o revólver apontado para a cabeça dela. Ela chorava, gritava. Lutava com as poucas forças que tinha. Solta ela!
Eu berrei. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, nervosos, suando, drogado. Tinha que ser. Os movimentos eram erráticos. A mão tremia segurando a arma. "Fica aí!" Ele gritou, a voz fina, aguda. "Fica aí ou eu atiro. Eu juro que atiro." "Calma", eu disse, levantando as mãos. "Calma, vamos conversar." "Não tem conversa. Gilberto mandou. Ela tem que morrer. Ela viu demais." "Gilberto está fora de combate", eu disse, dando um passo cuidadoso para frente. "Acabou. Você não precisa fazer isso." "Eu preciso", ele berrou e apertou mais o cano da arma contra a têmpora dela. Marina soluçou. "Ele me mata se eu não fizer. Ele mata minha família." "Então a gente entrega a ele", eu disse mais um passo. "A gente chama a polícia. A gente conta tudo. Você vira testemunha. Te protegem." Ele balançou a cabeça, freneticamente. "Não, não, você não entende. Tem mais gente, gente grande, gente que não dá para mexer." "Então a gente foge", eu disse. "Os três. A gente sai daqui. Você, eu, ela. A gente foge e nunca mais volta." Ele me olhou. Realmente me olhou. E por um segundo, eu vi. Vi um homem fraco, preso, assustado, tanto quanto Marina. A mão dele tremeu, afrouxou, e então um som veio de trás de mim. Um ronco, gutural, raivoso. Gilberto, acordado, subindo as rochas. O homem magro viu, e o medo venceu. O dedo dele apertou o gatilho. Eu me joguei para frente, o disparo ecoou pela noite e o mundo explodiu em dor. Continue e alongue o próximo 15/5, capítulo 5, O Preço da Coragem. A dor veio como um ferro em brasa atravessando meu lado esquerdo, quente, aguda, roubando o ar dos pulmões. Eu caí de joelhos nas rochas molhadas, a mão automaticamente indo para o lugar onde a bala tinha entrado, logo abaixo das costelas. Sangue, muito sangue. Quente escorrendo entre os dedos. Mas eu tinha conseguido. No último segundo antes do tiro, eu tinha empurrado Marina para trás. A bala que era para a cabeça dela tinha me pego. O homem magro olhou para mim, horrorizado com o que tinha feito. A arma caiu da mão trêmula dele, bateu nas pedras com um som metálico. Ele recuou, tropeçou, caiu sentado. Eu não queria... Ele começou, a voz falhando. "Deus... Eu não queria..." Marina gritou, um grito de puro desespero. Ela se arrastou até mim, as pernas ainda fracas, mas movida por algo maior que a dor. "Não!" Ela gritou, as mãos dele indo para o meu ferimento, tentando estancar o sangue. "Não, não, não! Você não pode! Você me salvou! Você não pode morrer!" A visão começou a ficar turva nas bordas. Eu pisquei, tentando manter o foco. A dor era indescritível. Como se algo tivesse rasgado meu interior. Queimando, pulsando. Mas eu não podia desmaiar. Ainda não, porque Gilberto Ramos estava subindo. Eu ouvia os passos dele, lentos, determinados, arrastados, mas constantes, cada som batendo no meu peito como um tambor de morte. Marina, eu consegui falar, cada palavra custando uma eternidade. "Você precisa correr. Eu não vou te deixar." Ela chorou, pressionando minhas próprias mãos contra o ferimento com mais força. O sangue continuava saindo, não parava. "Eu não vou te deixar como você não me deixou. Por favor." Eu tentei de novo, mas a voz saía cada vez mais fraca. E então Gilberto apareceu. Ele estava destruído, o rosto coberto de sangue de um corte profundo na testa, o nariz quebrado, mancando da perna direita. Mas nos olhos tinha uma fúria que ia além do humano. Uma sede de vingança que nenhuma dor física conseguiria apagar. E ele tinha encontrado a arma, a dele, que tinha caído entre as rochas. Ele a levantou, apontando diretamente para Marina. "Acabou!" Ele disse, a voz arrastada, pastosa de sangue e raiva. "Chega dessa palhaçada. Vocês dois vão morrer. Aqui. Agora. E eu vou jogar os corpos tão longe no mar que nunca vão ser encontrados." O dedo dele foi para o gatilho.
E algo em mim se recusou a aceitar. Não assim. Não depois de tudo. Com uma força que eu não sabia que ainda tinha, eu empurrei Marina para o lado, me joguei para frente e agarrei a perna ferida de Gilberto com toda a força que restava nos meus braços. Ele gritou, de dor, de surpresa, e caiu. Nós rolamos pelas rochas, um emaranhado de membros e sangue e ódio. Eu sentia o ferimento no meu lado rasgando mais a cada movimento. A dor era tão intensa que minha visão piscava entre consciência e escuridão. Mas eu segurei. Segurei com unhas e dentes, literalmente. Quando ele tentou me acertar com a coronhada da arma, eu mordi. Afundei os dentes no antebraço dele com toda a força do desespero. Ele berrou. A arma caiu de novo. Nós rolamos mais. Chegamos perigosamente perto da beira das rochas. Abaixo a água, profunda, escura. As ondas batendo com força nas pedras. Gilberto conseguiu se soltar, me chutou no ferimento. A dor explodiu. Eu gritei. Perdi o ar. Ele se levantou cambaleante, procurando a arma. Marina viu primeiro. A arma tinha caído a poucos metros dela. Ela se arrastou, rápido, mais rápido do que alguém naquele estado deveria conseguir. Os dedos dela tocaram o metal. Gilberto viu. Começou a correr na direção dela. Ela pegou a arma, virou e atirou. O som foi ensurdecedor naquele espaço apertado entre as rochas. O clarão do disparo iluminou tudo por uma fração de segundo. Gilberto parou no meio do movimento. Olhou para baixo, para o peito, onde uma mancha vermelha começava a se espalhar. Ele olhou para Marina, surpreso, como se não acreditasse que ela tinha tido coragem. Vadia, ele sussurrou. E caiu. Para trás, direto das rochas. O corpo bateu na água com um som pesado, surdo. Afundou. Ressurgiu boiando de bruços. Imóvel, Marina largou a arma como se ela queimasse. As mãos tremiam incontrolavelmente. Ela olhou para mim, os olhos arregalados de choque. Eu matei ele, ela sussurrou. Deus, eu matei. Não. Eu consegui dizer, arrastando meu corpo na direção dela. Cada centímetro uma agonia. Você nos salvou? Ela desabou. Começou a chorar. Soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. O homem magro continuava sentado onde tinha caído, em estado de choque, olhando para a cena sem processar. Ele não era uma ameaça. Não mais. Ele tinha se quebrado. Eu finalmente cheguei até Marina. Coloquei a mão no ombro dela. Ela se virou e se jogou contra mim, abraçando, segurando como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desmoronado completamente. Você tá vivo, ela repetia entre soluços. Você tá vivo, por enquanto. Eu tentei fazer uma piada, mas saiu como um gemido de dor. Ela se afastou, olhou para o meu ferimento. O sangue tinha encharcado completamente minha camisa, escorria pelas calças. Muito sangue. Sangue demais. Você precisa de hospital, ela disse, tentando controlar o pânico na voz. Agora, onde está seu caminhão? Eu apontei na direção da praia. Ali, pier, mas eu não consigo andar. Então eu vou te levar. Ela disse, com uma determinação que não combinava com o estado dela. Ela era pele e osso, ferida, fraca. E ainda assim, ela passou meu braço pelos ombros dela e tentou me levantar. Eu era muito pesado. Ela era fraca demais. Nós caímos de volta. Droga! Ela chorou frustrada, desesperada. Droga, droga, droga! Moça! Uma voz veio do canto. O homem magro. Ele tinha se levantado, trêmulo, mas de pé. Moça, deixa eu ajudar. Marina olhou para ele com ódio puro. Você quase me matou. Eu sei, ele disse, a voz quebrada. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso. Mas se o caminhoneiro morrer, eu nunca vou me perdoar. Por favor, deixa eu fazer essa coisa certa. Só essa uma coisa. Marina hesitou. Eu vi a luta interna acontecendo no rosto dela.
A raiva, o medo, a necessidade. A necessidade ganhou. Tá bem, ela disse. Mas se você tentar alguma coisa... Não vou, ele interrompeu. Eu prometo. Acabou. Tudo acabou. Ele veio. Passou meu outro braço pelos ombros dele. Juntos, ele e Marina me levantaram. A dor foi tão intensa que eu quase apaguei. O mundo girou. Meu estômago revirou, mas eu me segurei. Mordi o lábio até sentir gosto de sangue. Vamos, Marina disse, devagar. E começamos a nos mover. Cada passo era uma eternidade. Cada movimento mandava ondas de dor pelo meu corpo. Eu arrastava os pés mais do que andava. Eles praticamente me carregavam. Descemos das rochas. Pisamos na areia. A praia parecia se estender infinitamente. O pier tão longe, o caminhão tão longe. Mas nós continuamos, passo após passo. Marina sussurrando encorajamentos. O homem magro, silencioso, mas firme. Eu começava a sentir frio, mesmo com o calor da noite. Frio dos ossos, frio de quem está perdendo sangue demais. João, Marina falou, sacudindo meu braço. João, fica comigo. Não fecha os olhos. Fica acordado. Tô tentando, eu murmurei. Tenta mais. Ela praticamente gritou. Você não pode desistir agora, não depois de tudo. Chegamos no pier, as tábuas de madeira sob nossos pés, mais estáveis que a areia, mas cada passo ainda fazia as tábuas gemerem. O caminhão, logo ali, a poucos metros. Marina soltou meu braço tempo suficiente para procurar as chaves. Achou no meu bolso, molhadas, ensanguentadas, mas funcionais. Ela abriu a porta da cabine. O cheiro familiar de diesel, de couro velho, de solidão me envolveu. Quantas noites eu tinha passado ali, quantos quilômetros, e agora talvez fosse a última vez. Eles me colocaram no banco do passageiro. Eu desabei, o corpo finalmente cedendo. Marina entrou do outro lado, foi para o banco do motorista. Você sabe dirigir caminhão? O homem magro perguntou. Vou ter que aprender rápido, ela respondeu. Ela colocou a chave na ignição. Girou. O motor do caminhão roncou. Aquele som familiar, reconfortante. 23 anos ouvindo esse som. Marina olhou para o câmbio. Para os pedais, para o volante. Eu vi o pânico começar a tomar conta. Eu não sei como. Primeira à esquerda. E para cima, eu consegui dizer cada palavra custando. Embreagem, da esquerda, solta devagar. Acelera com a direita. Ela tentou. O caminhão deu um solavanco. Morreu. Droga. De novo. Eu disse. Você consegue... Ela tentou novamente. Dessa vez, o caminhão se moveu, chacoalhou, quase morreu, mas se moveu. O homem magro ficou para trás na praia, observando. Pequeno, perdido, destruído. Marina dirigiu. Mal. Aos trancos. Mas dirigiu. Saiu do estacionamento de areia, pegou a estrada de terra. O caminhão chacoalhou nos buracos. Cada chacoalhão uma agonia nova no meu lado. Hospital, mais perto, eu tentei dizer. Onde? Ela perguntou desesperada. Onde tem hospital? Volta, para BR, vira, esquerda, Aracati, 20 quilômetros. Ela acelerou mais. O caminhão ganhou velocidade na estrada de terra. Poeira voou para trás. Minha visão começou a escurecer nas bordas de novo. Eu sentia o frio aumentar. Meu corpo tremendo. João! Marina gritou. Não, não dorme. Fica acordado. Cansado. Eu sussurrei. Eu sei que tá. Mas aguenta. Aguenta mais um pouco. Ela pegou a BR. Virou à esquerda tão rápido que o caminhão quase tombou. As 22 toneladas de carga nas costas balançaram perigosamente, mas ela controlou. Acelerou na estrada. Eu olhei para ela. Essa jovem que eu tinha tirado do mar, essa desconhecida que tinha se tornado o quê? Em poucas horas, o que ela tinha se tornado para mim? A razão. A razão de eu ter parado. A razão de eu ter lutado. A razão de, pela primeira vez em 6 anos, eu ter sentido que tinha um propósito.
Marina, eu consegui dizer. Ela olhou para mim rapidamente e depois voltou os olhos para a estrada. O quê? Se eu não conseguir, não fala isso. Escuta, eu insisti, reunindo as últimas forças. Se eu não conseguir, você vai ficar bem. Você é forte, mais forte do que pensa. Você sobreviveu a tudo. Vai sobreviver a isso também. Cala a boca, ela chorou, as lágrimas escorrendo livre agora enquanto dirigia. Cala a boca e aguenta, porque você vai conseguir. Você me ouve? Você vai conseguir, porque eu não aceito outra opção. Eu sorri. Ou tentei. Não sei se consegui. Teimosa. Aprendi com você, ela respondeu. As luzes apareceram no horizonte. Aracati, a cidade. E onde tem cidade, tem hospital. Quase lá, Marina disse mais para ela mesma do que para mim. Quase lá. Aguenta, João. Só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Mas o frio tinha tomado conta. E a escuridão era tão convidativa, tão pacífica. Eu fechei os olhos. Ouvi Marina gritando meu nome. Senti o caminhão acelerar mais. E então, nada. Eu estava de volta na casa. Nossa casa. A que eu e Cláudia compramos depois de 5 anos, juntando cada centavo. Um sobrado simples em Guarulhos, com um quintal pequeno onde ela plantava rosas. Ela estava lá, no quintal, de costas para mim, usando aquele vestido floral amarelo que eu tanto gostava. O cabelo castanho claro balançando com a brisa, ela regava as rosas, cantarolando baixinho aquela música que ela sempre cantava. Não lembro o nome. Nunca soube o nome. Mas era dela. Cláudia? Eu chamei. Ela não se virou. Cláudia, sou eu. João. Ela parou de regar. A mangueira caiu no chão. A água continuou correndo, encharcando a terra, fazendo lama. Você não deveria estar aqui, ela disse ainda de costas. Mas eu tô aqui, com você. Não está, ela insistiu e havia tristeza na voz, uma tristeza profunda. Você está entre 2 lugares, João, e precisa escolher. Eu já escolhi. Quero ficar com você. Finalmente ela se virou. E meu coração se partiu de novo, como se partira no dia em que ela fechou os olhos pela última vez. O rosto dela estava exatamente como eu lembrava. Cada detalhe, cada linha de expressão. Os olhos verdes que me conquistaram 25 anos atrás, num baile de fim de ano. O sorriso torto que ela fazia quando estava feliz. Mas ela estava triste agora. E balançava a cabeça. Você não pode ficar, meu amor. Ela disse suavemente, se aproximando. Ainda não. Não é sua hora. Eu tô cansado, Cláudia, eu disse, e senti as lágrimas. Ou achei que senti. Era difícil dizer naquele lugar. Tô tão cansado de ficar sozinho, de dirigir sem ter para onde voltar, de acordar sabendo que você não tá mais lá. Ela colocou a mão no meu rosto. Morna. Real. Tão real. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas você ainda tem coisas para fazer. Ainda tem uma vida para viver. Que vida? A estrada, o caminhão vazio, a casa vazia. A vida de quem ainda pode fazer diferença. Ela disse, firme agora. Como você fez hoje. Você salvou aquela menina, João. Você deu a ela uma segunda chance. E ela precisa de você ainda. Por mais um tempo, só mais um pouquinho. Marina, eu sussurrei o nome. Cláudia sorriu. Aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Marina, ela está lutando por você agora, do mesmo jeito que você lutou por ela. Então você vai ser egoísta? Vai desistir e deixá-la sozinha? Depois de tudo? Eu não tinha resposta para isso. Cláudia se inclinou e beijou minha testa, como ela fazia toda noite antes de dormir. Um ritual de 20 anos de casamento. Eu sempre vou te amar, João Roberto da Silva, ela sussurrou. Sempre. E um dia, quando realmente for sua hora, eu vou estar aqui, te esperando, com as rosas florindo. Mas hoje não é esse dia. Não quero ir, eu implorei. Eu sei, mas precisa. E ela me empurrou, gentilmente, mas com firmeza.
E eu caí. Caí através da escuridão, através da dor, A dor veio primeiro, aguda, pulsante, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu lado e estivesse torcendo devagar. Depois veio o som, bips, regulares, monótonos, um monitor cardíaco, cheiro de desinfetante, de álcool, de hospital. Eu tentei abrir os olhos. As pálpebras pesavam toneladas. Demoraram uma eternidade. A luz era forte demais, branca, ofuscante. Pisquei, várias vezes. Aos poucos, o ambiente foi tomando forma. Teto branco, paredes brancas, uma janela com cortina azul clara. O monitor ao meu lado, mostrando o meu batimento cardíaco. Uma bolsa de soro pendurada, o líquido transparente descendo por um tubo até meu braço. Hospital. Eu estava num hospital. Vivo. Eu tentei me mexer. Erro. A dor explodiu no meu lado esquerdo. Eu gemi, baixo, mas alto o suficiente. E então ela apareceu. Marina se levantou de uma cadeira no canto que eu não tinha visto. Ela correu até minha cama, o rosto iluminando com uma mistura de alívio e alegria e algo mais, algo que eu não conseguia nomear. Você acordou, ela disse, e a voz dela tremia. Graças a Deus você acordou. Ela estava diferente, limpa, o cabelo lavado, preso num rabo de cavalo, usando uma roupa que não era dela, uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca grande demais, sem maquiagem, pálida, mas viva. Os pulsos estavam enfaixados. A perna também, por baixo da calça eu conseguia ver o volume do curativo. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca, quebrada. Quanto tempo eu fiquei? 3 dias, ela respondeu, puxando a cadeira mais perto, sentando ao meu lado. Você ficou em cirurgia por 6 horas. A bala tinha perfurado o intestino, machucado o fígado. Você perdeu muito sangue. Os médicos disseram que foi por pouco. Muito pouco. 3 dias. Eu tinha ficado apagado por 3 dias. E você? Eu perguntei, olhando para ela. Como você tá? Ela deu uma risada, fraca, mas genuína. Você levou um tiro, quase morreu, ficou 3 dias inconsciente e a primeira coisa que pergunta é como eu tô? Velhos hábitos. Eu tentei sorrir. Doeu. Tudo doía. Eu tô bem, ela disse, a voz ficando mais séria. Quer dizer, fisicamente, 15 pontos na perna. Os pulsos vão levar tempo para sarar completamente, mas nada que não cure. O emocional... Ela pausou, olhou para próprias mãos. Mas isso vai levar mais tempo. O que aconteceu? Eu perguntei. Depois que eu apaguei, como você... Eu dirigi feito louca até o hospital mais próximo. Ela começou a contar, as palavras saindo rápidas. Bati o caminhão meio na calçada da emergência, desci gritando por ajuda. Uma equipe inteira saiu correndo. Te levaram numa maca. Eu tentei ir junto, mas minhas pernas cederam. Desmaiei ali mesmo. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando acordei, já tinham cuidado dos meus ferimentos superficiais. Uma enfermeira me disse que você estava em cirurgia, que era grave, que eu devia ligar para a família. Mas eu nem sabia. Eu não sabia quem ligar. Não sabia nada sobre você. Só seu nome. João. E meu filho? Eu perguntei. Marcelo? Alguém ligou para ele? Eu achei o telefone no caminhão, ela disse. Numa agenda velha no porta-luvas. Liguei. Expliquei. Tentei explicar. Ele veio. No dia seguinte. Ficou aqui por algumas horas. Conversou com os médicos. E comigo. O que você disse para ele? A verdade. Ela respondeu simplesmente. Que você me salvou. Que quase morreu por isso. Que seu pai é um herói. Eu não me sentia herói. Me sentia cansado, dolorido, velho. Onde ele está? Voltou para São Paulo hoje cedo. Trabalho. Mas ele disse que volta no fim de semana. Disse que... Ela hesitou. Disse que conversou mais com você nos últimos 2 dias do que nos últimos 2 anos. E que isso vai mudar. Algo quente se espalhou no meu peito. Não era dor. Era outra coisa.
E a polícia? Eu perguntei. Eles vieram? O rosto dela se fechou. A dor voltou para os olhos. Vieram. Muitos. Investigadores, delegados. Eu contei tudo. Sobre Gilberto. Sobre o esquema de contrabando. Sobre como ele me amarrou e jogou no mar. Como você me salvou. Como o outro homem. Ela engoliu seco. Como eu atirei em Gilberto. Legítima defesa. Eu disse firme. Foi legítima defesa. É o que os advogados estão dizendo, ela confirmou. Mas teve processo, depoimentos. O corpo de Gilberto foi encontrado na praia no dia seguinte. E o outro homem, ele entregou tudo. Nomes, datas, rotas. Ele quis colaborar, virar testemunha protegida. Ele deve ter ficado com medo, eu disse. Com razão, Marina continuou. A operação era maior do que eu imaginava. Drogas, armas, contrabando. Gilberto era uma peça, mas tinha outras. Pessoas importantes, políticos, empresários. A investigação está só começando. Silêncio, pesado, carregado. E a outra, eu disse suavemente. Você disse que ele tinha matado outra. Quem era? As lágrimas vieram, rápidas, inevitáveis. Júlia, Marina sussurrou. Minha irmã mais velha. Ela tinha 27 anos. Foi ela quem primeiro descobriu sobre Gilberto. Ela namorava ele. Achou documentos, viu coisas que não devia. Confrontou ele. E a voz dela quebrou. Eles disseram que foi suicídio, que ela tinha se jogado de uma ponte. Mas eu sabia, eu sempre soube. Júlia nunca faria isso. Ela tinha planos, sonhos, uma vida inteira pela frente. E você quis justiça. Eu completei. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Comecei a investigar por conta própria. Fui burra, imprudente. Deixei Gilberto descobrir e ele fez comigo o que tinha feito com ela. Só que escolheu um método diferente, mais cruel. Queria que eu sofresse antes de morrer. Mas você não morreu, eu disse. E ele não vai machucar mais ninguém. Por sua causa, ela olhou para mim, os olhos ainda molhados, mas firmes. Tudo por sua causa. Você podia ter seguido viagem, podia ter fingido que não viu, podia ter ligado para a polícia e esperado. Mas você não fez isso. Você pulou num barco sem saber pilotar, enfrentou um tubarão, enfrentou homens armados, levou um tiro por uma desconhecida. Você não é mais uma desconhecida, eu disse. E era verdade. Não sei quando tinha acontecido. Se tinha sido no barco, ou nas rochas, ou na luta, mas em algum lugar, entre arrancar ela da morte e quase morrer por ela, Marina tinha se tornado importante. Tinha se tornado alguém que eu não conseguia imaginar não conhecer. A porta do quarto se abriu. Uma enfermeira entrou, jovem, sorridente. Ah, o paciente acordou, ela disse animada. Que ótimo! O Dr. Carvalho vai querer examiná-lo. Deixa eu chamá-lo. Ela saiu rápido. Marina ficou. Você precisa descansar, ela disse, se levantando. Não, eu disse rápido, quase desesperado. Não vai, fica, por favor. Ela parou, me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eu não vou a lugar nenhum, ela prometeu, sentando de novo. Eu vou ficar aqui, todo o tempo que você precisar. E depois? Eu perguntei. Depois que eu sair daqui, depois que tudo isso terminar, o que você vai fazer? Ela ficou quieta por um longo momento, pensando, processando. Não sei, ela admitiu. Pela primeira vez na vida, eu não tenho planos. Não tenho casa para voltar, não tenho família. Júlia era tudo que eu tinha. E agora, ela engoliu seco. Agora, eu só tenho você. Um caminhoneiro teimoso que não sabe quando desistir. Então fica. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Fica comigo, viaja comigo. A estrada é grande, tem espaço para dois. Ela me olhou surpresa. Você está falando sério? Nunca falei nada mais sério na vida. Mas você nem me conhece direito. Mal conversamos.
Você não sabe quem eu sou, de onde venho, o que gosto. Eu sei que você é corajosa, eu disse. Sei que você luta. Sei que você não desiste. Sei que você dirigiu um caminhão pela primeira vez na vida com um homem sangrando do lado, só porque se recusou a deixá-lo morrer. Isso me diz tudo o que preciso saber. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, não de dor, de outra coisa. Você é maluco, ela disse, mas estava sorrindo. Provavelmente, eu concordei. O médico entrou naquele momento. Um homem de meia idade, óculos, jaleco impecável. Ele examinou meus sinais, fez perguntas, checou o curativo. Você teve muita sorte, Sr. João. Ele disse sério. Muito mesmo. Mais alguns minutos e teria sido tarde demais. A cirurgia foi complexa, mas bem-sucedida. Vai precisar ficar aqui mais uma semana. Depois, repouso absoluto por pelo menos 2 meses. Nada de trabalho pesado. Nada de dirigir caminhão. 2 meses. 2 meses sem a estrada. A ideia deveria me apavorar. Deveria me deixar ansioso. Mas não deixou. Pela primeira vez em 6 anos, a ideia de parar não parecia o fim do mundo. Parecia um recomeço. O médico saiu. Marina voltou a se sentar ao meu lado. 2 meses é muito tempo, ela disse. É, eu concordei. Tempo suficiente para você aprender a dirigir direito. Para a gente planejar as próximas rotas. Para você me contar sua história e eu te contar a minha. Você realmente está falando sério sobre isso? Ela disse, percebendo. Sobre eu ir com você. Completamente, eu respondi. Mas só se você quiser. Não vou te forçar a nada. Se você quiser seguir seu caminho, eu vou entender. Ela ficou em silêncio, olhando para a janela, para o céu lá fora que começava a escurecer. E então olhou de volta para mim. Eu não tenho nada, ela disse baixinho. Nenhum dinheiro. Nenhuma roupa além dessas que a assistente social me deu. Nenhuma habilidade útil. Vou ser um peso para você. Cláudia costumava dizer uma coisa. Eu falei, sentindo a presença dela comigo como se ela estivesse ali, aprovando. Ela dizia que as pessoas certas nunca são um peso, são âncoras. Te mantém firme quando o mundo está tentando te levar. Você foi minha âncora naquele barco, Marina. Me deu uma razão para lutar. E eu gostaria de ser sua âncora também. Se você deixar. Ela não respondeu com palavras. Apenas pegou minha mão. Gentilmente, com cuidado para não mexer no soro, e segurou, e foi resposta suficiente. Continue e alongue o próximo 15/12, capítulo 7, Novas Estradas. Os dias no hospital se arrastaram com aquela lentidão característica de quem está preso entre 4 paredes brancas. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. Marina estava ali, todos os dias, todas as horas. Ela dormia na cadeira desconfortável do quarto, recusando as ofertas das enfermeiras de usar um dos quartos vagos. Eu prometi que não ia a lugar nenhum. Ela dizia com aquela teimosia que eu já começava a reconhecer como parte dela. Conversamos, muito, sobre tudo e sobre nada. Ela me contou sobre a infância no interior de Pernambuco, numa cidade pequena chamada Arco Verde, que eu já tinha passado dezenas de vezes, mas nunca tinha realmente visto. Sobre o pai que tinha ido embora quando ela tinha 6 anos e nunca mais voltou. Sobre a mãe que trabalhava 12 horas por dia limpando casas para sustentar 2 filhas sozinha. A Júlia era 3 anos mais velha que eu. Marina contou numa tarde, olhando pela janela. Sempre foi a forte, a corajosa. Quando a gente era pequena e alguém mexia comigo na escola, era ela quem ia lá resolver. Ela não tinha medo de nada. A voz dela ficou mais baixa, mais triste. Até conhecer Gilberto, ele era charmoso no começo, atencioso, trazia flores, levava ela para jantar. A mãe adorava ele. Eu também achava ele legal. Como a gente ia saber? Como a gente ia imaginar o que ele realmente era? Eu não tinha resposta para isso. Só segurei a mão dela e deixei que continuasse. Júlia descobriu os documentos por acidente.
Estava procurando um carregador de celular na casa dele e achou uma pasta escondida. Fotos, planilhas, rotas marítimas. Ela me ligou naquela noite assustada, dizendo que não sabia o que fazer. Eu disse para ela ir para a polícia. Ela disse que ia, que só precisava de mais provas. Marina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. 3 dias depois, ela estava morta. E todo mundo acreditou que tinha sido suicídio. Todo mundo menos eu. Por isso você foi atrás dele, eu disse. Por isso eu fui atrás dele, ela confirmou. Eu não tinha provas, não tinha nada concreto, só sabia. No fundo do coração, eu sabia. Então comecei a me aproximar. Fingi que queria ajudá-lo a superar a perda. Fingi que acreditava na versão dele. E ele me deixou entrar. Ela abriu os olhos e havia uma dureza ali que não combinava com o rosto jovem. Levei 2 meses. 2 meses fingindo, sorrindo, coletando informações. Até que finalmente encontrei o que precisava. Cópias dos mesmos documentos que Júlia tinha visto. E mais, muito mais. Eu tinha ele. E ele descobriu, eu completei. Na noite anterior, ela disse. Eu ia fazer a denúncia no dia seguinte. Tinha tudo organizado, tudo pronto. Mas ele percebeu algo. Talvez o jeito que eu olhei para ele. Talvez alguma palavra errada. Não sei. Mas ele descobriu. A memória do que veio depois ainda era fresca demais. Eu via nos olhos dela. Ele me convidou para ver o pôr do sol no barco dele. Ela continuou, a voz tremendo. E eu fui. Como uma idiota, eu fui. Achei que conseguia manter a farsa mais um dia. Mas assim que saímos do porto, ele mudou. O sorriso sumiu. E ele disse, você acha que eu não sabia? Você acha que eu sou estúpido como sua irmã? Marina abraçou o próprio corpo, tremendo com a lembrança. Ele me bateu, muito. Amarrou meus pulsos. Disse que ia fazer comigo o que não teve coragem de fazer pessoalmente com Júlia, que dessa vez ia ser mais interessante. Então ele pegou aquela tábua velha que estava no barco, me amarrou nela, cortou minha perna para atrair os tubarões e me jogou. Ela olhou para mim. Eu fiquei ali, João, flutuando, sangrando, vendo ele se afastar, vendo a barbatana aparecer. E eu só conseguia pensar, é assim que a Júlia se sentiu? Foi assim para ela também, sozinha, com medo, sabendo que ia morrer? Eu puxei ela para perto, cuidadosamente, por causa do meu ferimento, mas puxei. Ela encostou a cabeça no meu ombro e chorou. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas de alguém que tinha segurado tudo por tempo demais. Você se vingou por ela, eu disse suavemente. Você deu o fim que ele merecia. Eu matei um homem, ela sussurrou. Eu sei que foi defesa. Eu sei que não tinha escolha, mas isso não muda o fato de que eu apertei aquele gatilho. E às vezes, à noite, eu fecho os olhos e vejo ele caindo, de novo, e de novo, e de novo. Vai passar, eu prometi. Não vai ser fácil, vai levar tempo, mas vai passar. E eu vou estar aqui, todo o caminho. Ela se afastou, limpou os olhos e me deu um sorriso fraco. Sua vez, ela disse. Me conta sobre ela, sobre Cláudia. E eu contei. Pela primeira vez em 6 anos, eu realmente falei sobre ela. Não superficialmente, não em frases curtas para encerrar o assunto, mas de verdade. Contei como a gente se conheceu, eu, um jovem caminhoneiro de 22 anos, sem nada no bolso além de sonhos. Ela, uma professora primária de 20 anos, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Ela disse não na primeira vez que chamei ela para sair. Eu ri da lembrança. Disse que não namorava caminhoneiro porque eles nunca ficavam em lugar nenhum. Então eu disse que ia provar que era diferente. Todo fim de semana, por 3 meses, eu voltava da estrada e aparecia na escola onde ela trabalhava. Com flores, com poemas ruins que eu mesmo escrevia. Até que ela cedeu. 3 meses? Marina sorriu. Você é teimoso mesmo. Quando eu quero algo, eu não desisto, eu disse. Percebi.
Ela respondeu com uma risada suave. A gente casou 1 ano depois, continuei. Casamento simples, numa igreja pequena em Guarulhos. Lua de mel foi uma viagem de caminhão até Bahia. Ela adorou. Disse que queria conhecer o Brasil inteiro comigo daquele jeito. A nostalgia apertou meu peito. E a gente conheceu, pedaço por pedaço. Sempre que eu tinha uma viagem, ela pedia férias na escola e ia junto. Foram os melhores anos da minha vida. O Marcelo nasceu no 3º ano de casamento, e mesmo com um bebê, ela ainda arranjava jeitos de viajar. Levava ele na cadeirinha especial que a gente instalou no caminhão. Ela parece ter sido incrível, Marina disse suavemente. Foi, eu concordei. E quando ela ficou doente, minha voz falhou. Mesmo depois de 6 anos, ainda doía. Quando ela ficou doente, tudo mudou. Ela não podia mais viajar. Estava fraca demais. Então, eu parava de ir. Recusava viagens. Queria ficar com ela. Mas ela não deixava, Marina adivinhou. Não, eu confirmei. Ela dizia que a vida tinha que continuar, que as contas não se pagavam sozinhas, que eu não podia parar só porque ela estava parando. Então eu voltei para a estrada e me odeio por isso até hoje. João, eu deveria ter ficado, eu disse, a culpa que carregava há 6 anos finalmente saindo. Deveria ter ficado com ela cada segundo, cada minuto. Mas eu estava na estrada quando ela piorou. Estava em Belém quando o hospital ligou. Levei 13 horas para chegar, e quando cheguei, engoli seco. Já era tarde. Ela tinha morrido 3 horas antes, sozinha, num quarto de hospital, sem mim. As lágrimas vieram. Pela primeira vez em 6 anos, eu chorei de verdade. Não o choro silencioso e controlado que eu fazia à noite na boleia do caminhão, mas um choro profundo, doloroso, de alguém que tinha guardado tudo por tempo demais. Marina me abraçou, forte, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer. Depois disso, eu não consegui mais parar. Eu continuei quando consegui falar de novo. A casa era vazia demais. As memórias eram pesadas demais. Então, eu ficava na estrada. Semanas, meses. O Marcelo tentou falar comigo, mas eu afastei ele. Afastei todo mundo. Achei que era mais fácil assim, ficar sozinho, ficar em movimento, nunca parar tempo suficiente para sentir. Mas você sentiu mesmo assim, Marina disse. Todos os dias, eu admiti. Cada dia era mais pesado que o anterior. Até que eu parei naquele pier e vi você. E pela primeira vez em 6 anos, eu tive uma razão para lutar que não fosse apenas continuar existindo. Nós ficamos em silêncio depois disso. Um silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se entendem. O delegado Carvalho veio me visitar no 5º dia. Um homem alto, magro, de uns 50 anos, com expressão cansada de quem tinha visto demais na vida. Senhor João, ele cumprimentou apertando minha mão. Sou o delegado responsável pelo caso Gilberto Ramos. Vim agradecer pessoalmente. Agradecer? Eu perguntei confuso. O senhor e a senhorita Marina desmontaram uma operação que investigávamos há 2 anos, ele explicou. Gilberto Ramos era apenas uma peça, mas uma peça importante. Com a colaboração do comparsa dele e os depoimentos de vocês, conseguimos mandados de prisão contra 12 pessoas. Já prendemos 8. As outras 4 estão foragidas, mas vamos pegá-las. E Marina? Eu perguntei. Vai ter problema por ter atirado nele? O delegado balançou a cabeça. Legítima defesa clara. O Ministério Público nem vai indiciar. Ela é vítima e testemunha, não ré. Mas... Ele pausou, olhando para Marina, que estava no canto do quarto. Preciso alertá-la sobre algo. Marina se aproximou, tensa. Das 12 pessoas que prendemos ou estamos procurando, pelo menos 3 têm histórico de violência extrema. Ele disse sério.
E todas sabem que foi você quem forneceu as provas. Oficialmente você está sob proteção, mas na prática recomendo fortemente que mude de cidade, de estado, se possível. Pelo menos até os julgamentos acabarem. Marina empalideceu. Por quanto tempo? Mínimo 1 ano, ele respondeu. Talvez 2. Sei que é difícil, mas é para sua segurança. Ela vai comigo, eu disse. Ambos olharam para mim. Vou voltar para a estrada assim que puder. E ela vai junto. A gente não fica em lugar nenhum tempo suficiente para ser encontrado. E mesmo se encontrarem, vou protegê-la. O delegado me avaliou. Depois olhou para Marina. É isso que você quer? Ela olhou para mim. Depois de volta para o delegado. É, ela disse firme. É exatamente o que eu quero. Na semana seguinte recebi alta. O médico deu uma lista enorme de recomendações e restrições. Nada de esforço físico, nada de carregar peso, nada de dirigir por pelo menos 6 semanas. Sessões de fisioterapia 2 vezes por semana. Remédios 3 vezes ao dia. Marcelo veio me buscar. Ele tinha tirado a sexta-feira de folga e dirigido 5 horas desde São Paulo. Ver meu filho depois de tanto tempo foi estranho. Bom, mais estranho. Ele tinha mudado. Ou talvez eu que tinha mudado. Ele era mais alto do que eu lembrava, mais confiante. Um homem feito, não mais o menino que eu deixei para trás quando mergulhei na estrada. Pai, ele me abraçou cuidadosamente, com medo de machucar meu ferimento. Filho, eu respondi, segurando ele forte, mais forte do que tinha feito em anos. No caminho para casa, minha casa, que eu não via há meses, Marcelo dirigiu e conversou. Sobre o trabalho, sobre a esposa Paula que eu só tinha conhecido no casamento 2 anos atrás, sobre os planos de ter filhos em breve. Você vai ser avô, ele disse com um sorriso. Daqui uns 2 anos, se tudo der certo. A ideia me atingiu como um soco. Avô, eu ia ser avô. E eu quase tinha perdido isso. Quase tinha morrido naquela praia sem nunca ter a chance de conhecer meus netos. Marina ia no banco de trás, quieta, observando. Ela e Marcelo tinham conversado bastante no hospital. Ele tinha sido gentil com ela, compreensivo. Obrigado por trazer meu pai de volta, ele tinha dito para ela no 2º dia. Não só vivo, mas realmente de volta. Chegamos em casa no fim da tarde. A casa estava exatamente como eu deixara, poeira nas superfícies, plantas mortas no quintal, um ar de abandono que pesava na alma. Vou limpar, Marcelo disse. Paula vem amanhã ajudar também, e a gente vai cuidar de você até estar bom para voltar para a estrada. Não precisa, eu comecei, mas ele me cortou. Precisa sim, ele disse firme, e pela primeira vez eu vi minha Cláudia nele. A teimosia, a determinação. Você passou 6 anos fugindo, pai, mas não vai mais fugir. A gente vai ser família de novo. Mesmo que eu tenha que te amarrar nessa casa até você aceitar. Eu não sabia o que dizer. Então apenas assenti. Marina ficou no quarto de hóspedes. O quarto que tinha sido do Marcelo quando criança. Estava arrumado, mas vazio, sem vida. Pode decorar como quiser, eu disse para ela. Vai ser seu por quanto tempo precisar. À noite, depois que Marcelo foi embora prometendo voltar no dia seguinte, eu e Marina sentamos na varanda. O ar estava fresco. Cigarras cantavam. Estrelas brilhavam num céu limpo. Você tem certeza? Ela perguntou de repente. Sobre eu ir com você na estrada? Por que pergunta? Porque você tem uma família, ela disse. Um filho que quer te ter de volta, uma casa, raízes, e eu sou só bagagem. Um problema que você pegou no caminho. Você não é um problema, eu disse firmemente, me virando para olhar ela. Você é... Eu parei, procurando as palavras certas. Você é a razão de eu ter voltado. Voltado para a vida, eu expliquei. Nos últimos 6 anos eu estava vivo, mas não estava vivendo, só existindo, indo de ponto A para ponto B sem razão. Mas você me lembrou que vale a pena lutar, que vale a pena sentir, mesmo que doa.
Marina ficou quieta por um longo momento. Eu tenho medo, ela admitiu baixinho. Medo de ser um peso, medo de te atrapalhar, medo de não ser forte o suficiente para isso. Então a gente tem medo juntos, eu disse. E a gente aprende juntos, e a gente segue em frente juntos, 1 quilômetro de cada vez. Ela sorriu, aquele sorriso que eu estava começando a gostar de ver. 1 quilômetro de cada vez, ela repetiu. Eu gosto disso. E nós ficamos ali, sentados em silêncio, olhando as estrelas, cada um processando tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha mudado. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era pesado. Era paz. 2 semanas depois, quando os médicos finalmente me liberaram para viagens curtas, eu e Marina subimos no caminhão. Marcelo e Paula estavam lá para se despedir. Cuidem um do outro, Marcelo disse, abraçando os dois. Sempre, eu prometi. Liguei o motor. Aquele ronco familiar encheu o ar. Marina ao meu lado, no banco do passageiro, com uma mochila pequena contendo tudo que ela possuía no mundo. Pronta? Eu perguntei. Ela olhou para frente, para a estrada que se estendia infinita, e sorriu. Pronta! E nós fomos. 2 sobreviventes, 2 almas machucadas, uma estrada infinita pela frente. E pela primeira vez em 6 anos eu não estava fugindo de nada. Estava indo em direção a algo. Em direção a um novo começo. Em direção ao futuro. 1 quilômetro de cada vez. Às vezes, os encontros mais improváveis acontecem nos momentos mais impossíveis. E às vezes, salvar alguém é a maneira de salvar a si mesmo. Esta é a história de João e Marina. De como um caminhoneiro solitário e uma jovem em perigo se encontraram nas circunstâncias mais extremas e descobriram que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. Porque no fim, não são as estradas que percorremos que definem quem somos. São as pessoas que escolhemos levar conosco na jornada.